Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, planeta Terra. Boa noite, todos os cantões daqui de cima, lá de baixo, a todos os lugares onde a gente chega. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E eu andei, nesse intervalo, por alguns lugares. Eu queria agradeço a todas as pessoas que me receberam nesses lugares que eu estive. Eu estive em Minas Gerais, estive em São Lourenço, estive em Itajubá, estive em... como é que é o nome da cidade? Itanhandu. Em Itanhandu. Conheci pessoas fantásticas, conheci a Sociedade Eubiótica, a Sociedade Brasileira de Eubiose, as pessoas que lá me receberam, a Maria Fernanda, o seu Antônio, todos lá. Se você tiver a oportunidade um dia, por favor, visite. Comprei os livros que eu queria, até quero mostrar aqui. Estava atrás desse livro fazia muito tempo, porque na internet não tem. Só se você puder dar uma chegadinha aqui. Esse livro aqui é para todo mundo? Não sei. Eu não sou bidu e não quero influenciar e respeito o livre-arbítrio de cada um. Mas pelo que eu já andei lendo, eu acho que se a sua intuição diz que você deve buscar esse livro, entre no www.eubiose.com.br, você vai ver essas... É bom você falar o título que não dá para ler. Então o Verde tem razão, O Verdadeiro Caminho da Iniciação. Do autor? Do autor, professor José Henrique de Souza. É um livro fabuloso. Também trouxe de lá, para o nosso assunto muito interessante, muito polêmico principalmente o assunto, os discos voadores e o mistério dos mundos subterrâneos. A gente já falou aqui no Vida Inteligente que os discos voadores não vêm de planeta nenhum, e sim do planeta Terra, aqui mesmo. Vou encontrar encrenca com os meus colegas ufólogos, perfeito, não tem problema, a gente assume o que a gente fala. Recomendo também esse livreto, que tem aqui um trecho que eu gostaria de passar, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado aqui da telinha. Então eu quero ler um trecho de uma... Quem escreveu esse... É Pedro Strauss o nome dele? Paulo Strauss. Paulo Strauss era um oficial da Marinha, e escreveu e fez conferências sobre isso, sobre a origem dos discos voadores de vida de mundos subterrâneos. E para vocês terem ideia de quem participava, para vocês não, estou falando que no meio dessas pessoas que nos assistem, certamente deve ter alguém que vai se lembrar aqui. Onde é que está? Será que é outra folha que sumiu a folha? Não, está aqui, ó. Houve uma reunião onde foi feita a primeira vez que foi pronunciada essa tese. Você me disse que foi em 1958? 1954, 54 anos atrás. Foi no Teatro João Caetano e a mesa era composta, além do conferencista, você que certamente é um pouco mais velho, ou você que conseguiu já o elixir da juventude, tá? Pode ter lido, estado naquela ocasião, assistido. Os conferencistas numa mesinha eram simplesmente o Sr. Alvin Schroeder, o coronel Maurício Kisses, que era professor do Colégio Militar, vejam só, engenheiro César do Rego Monteiro Filho, marechal Odilon Gomes da Silva, engenheiro Cícero Faria e o Dr. Loureiro Pinto. Houve outras conferências sobre esse mesmo assunto. Por que eu estou dando tanto ênfase assim? Vocês viram que era marechal, engenheiro, coronel, general, um monte de gente para falar sobre o quê? Discos voadores e o mistério dos mundos subterrâneos. Então, já desde 1954, já sabiam do que nós estamos trazendo hoje à tona. Existem muitas outras pessoas que defendem isso, mas... os ufólogos ditos ortodoxos, essas pessoas, eu também que estou aqui, falo para vocês, porque eu não tenho vergonha de assumir as minhas crenças antigas, eu também acreditei que os discos voadores vinham de outros planetas. Tá? Até, vou fazer o quê? Hoje já sei que vem de outros lugares. Então, pois bem, continuando com os agradecimentos, eu tenho certeza que outras pessoas não querem que eu a cite, mas o meu coração ficou nesses lugares. O meu muito obrigado a todas essas pessoas que me receberam, essa energia que eu estou sentindo agora também, porque eu estou pensando nesses lugares onde eu andei, essas pessoas que me deram tanto carinho, tanta atenção, e estou feliz de estar aqui hoje de novo, principalmente
com os meus queridos irmãos, o Alvin, que está aqui hoje nos assistindo novamente, sempre está aqui como âncora nossa, né, como uma coluna. Bem citado no livro. Foi citado no livro, só para vocês verem só, tá? Que a gente está bem de plateia. Exatamente. E o nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Boa noite. Você tá bom? Tô bem, tô ótimo. E você? Eu tô, nossa. Então tá. Eu tô muito bem, fiz boas viagens, me senti bem amparado. Experiência boa. Experiência boa e Isso é importante. Eu estive onde tive que estar e tudo bem, é um começo. Eu acho que tudo vai por partes, né? E hoje nós estamos falando dos bastidores e houve muita relutância sobre o tema de hoje, né? Você que nos assiste em todo o mundo, preste atenção. O que nós vamos falar hoje, a absoluta certeza não se falou em lugar nenhum. É um tema complexo, é um tema difícil. Nós vamos procurar, eu perguntando, o Jorge respondendo, nós vamos procurar passar o que é o tema de hoje, que é os três sóis. Muito se fala dentro do esoterismo, do exoterismo. Vocês já ouviram sobre o Grande Sol Central? Eu escrevi um livro sobre o Grande Sol Central, a reconexão do homem com a fonte de criação, né? Esse meu último livro. E o Grande Sol Central, muita gente fala que como é que é? O Sol como é que é o nome do Grande Sol Central? Sei lá. O nome do Sol? Não, eles dizem que o Grande Sol Central, já vai vir o tema, Antares, Andrômeda, não sei, que é a fonte de tudo. Eu até tinha comentado com você. Então nós queremos esclarecer hoje o que é o Grande Sol Central, qual é a verdade sobre isso, o que é de verdadeiro ou não, o que é esse Sol oculto. Então, nós vamos lançar a semente. O que ela vai dar de fruto, não faço a mínima ideia. Jorge, boa noite então, mais uma vez. Boa noite. O tema que eu li, eu sou um pesquisador, eu fico buscando as coisas. E um dia, por um acaso, que a gente sabe que acasos não existem, eu caí no tema Os Três Sóis. Eu vi até as pessoas receberam em sua casa, eu tenho certeza que elas já acharam meio estranho, né? Aquela sinopse que nós fizemos. O que é? Vamos começar pelo mais fácil, eu acho, né? O Grande Sol Central. Ou começa pelo mais fácil. Pelo mais fácil. Ou você começa por onde você quiser. Não, vamos conversar. Só que assim, não adiantaria a gente vir aqui conversar, que a gente sempre tem se proposto a desmitificar e trazer o oculto, o esotérico, o segredo em uma linguagem que se aproxime do dia a dia, porque se não se aproximar da realidade, o que a gente vai fazer aqui é praticar uma outra maneira de academicismo que não adianta nada para ninguém, nem para quem está nos ouvindo, nem para a gente mesmo. Vai só inflar o ego de um ou de outro e não sai disso. Então vamos tentar conversar sobre esse assunto de uma maneira prática, né, compreensível, inteligível e que cumpra a função de mostrar quem nós somos. Esse será o nosso objetivo aqui hoje. Tá? Antes de começar, um grande abraço a todos, né, que estão aqui de novo nos assistindo. Um fraterno abraço, 2 semanas. Às vezes demora para passar. Demora. E é um prazer estar com vocês. Espero que seja um encontro interessante. Bom, antes da gente começar a conversar sobre os três sóis, né, vamos situar em que contexto que a coisa acontece, por que existe essa realidade dos três sóis. Quando a gente vai passar, assim, o que nós vamos conversar aqui não é assim, que eu saí, tomei uma pinga, o grego tomou um copo d'água e a gente então teve uma visão e não é nada disso, né? A primeira coisa, a gente é honesto, sério, né? Com certeza. E o que a gente tem conversado aqui deriva do que se chama de Gupta Vidya, de ciência das idades, tradição secreta, conhecimento que era mantido reservado por um determinado tempo e agora é de lei que seja compartilhado. Então não se inventa nada, só está se transmitindo um determinado conhecimento. E o que é transmitir um conhecimento, grego? Isso é uma coisa que é muito relevante. Por exemplo, assim, se eu não conheço alguma coisa, não tenho noção de alguma coisa, não tenho ciência de alguma coisa, não tive contato com isso, para mim isso é o desconhecido, é o oculto, é o secreto, é o nunca visto, nunca sentido, nunca ouvido, nunca tateado, né, nunca tocado. Quando alguém vem e
descreve, traduz, me conta sobre essa alguma coisa, esse verbo que eu estou ouvindo, essa tradução que eu estou ouvindo, essa voz que eu estou ouvindo, essa narrativa que eu estou ouvindo, ela é para mim uma ponte para aquilo que até então eu desconhecia. Então a narrativa, o contar, o falar a respeito, o compartilhar, ele produz uma interface entre quem está ouvindo e a coisa em si. Isso é iniciar, isso é revelar, isso é desvelar, isso é falar, isso é conversar. É você dar uma solução intermediária até que a pessoa, o ouvinte, o teu interlocutor, tendo encontrado o caminho, se defronte com aquela coisa que foi narrada ou descrita por mim, por você, pelo ouvinte, por qualquer pessoa. Então é só um caminho para chegar até lá. Então o que nós vamos fazer hoje? Vamos dar um caminho para que cada um que está nos ouvindo chegue e se defronte, né, com o Sol central, com o Sol oculto, com Ísis, que são os sóis astrais cósmicos, com o Sol polar, com o Sol físico, com todos os sóis. São mais do que 3 sóis? São, e a gente, vamos falar, é uma coisa que a gente nunca conversou, que tem muita especulação acadêmica, é quantos universos existem, né? Então vamos procurar abordar isso tudo hoje, mas trazendo essa realidade cósmica para o dia a dia, para o ser humano e ver onde o ser humano se enquadra, porque se não fosse assim, era só para mostrar que a gente sabe uma outra coisa, não teria sentido nenhum. Tá. E o Sol que eu estava falando é Alcione, todo mundo diz que é o grande Sol. Não, mas não é não. Então, agora, me diz uma coisa, essa questão dos sóis, né, que você falou que são mais aqui. Sim. O meu falecido, quando eu estive na Grécia, quando eu voltei para a minha terra, eu nunca esqueci isso aqui, eu falei com o meu falecido tio que, por sorte, ainda pude conhecê-lo, né? Voltei para lá, e ele havia dito para mim nas filosofias dele, nas filosofadas, ele falou, Deus não existe. Ele falou para mim, sabe o que é? Não, Deus não existe, não minto. Ele falou, sabe o que é Deus? A definição de Deus, a gente filosofava, né? Ele falou, Deus é o sol e a água. Sem o sol e sem água não existe vida, né? Ele disse, então, Deus é isso. É uma abordagem interessante. Mas é na visão dele. Mas pode ser analisada do ponto de vista esotérico, porque o sol, né, seria o sol oculto, que é o que traz a experiência de uma vantagem para o outro. A gente já vai falar a respeito, só para comentar. Então não existiria, como não existe a própria manifestação da matéria sem o sol. Tá certo, teu tio? Ele fala assim, é sol e água. E se não existisse água, e a água é o seguinte, é a própria substância manifestada, por isso que se diz que o universo, o cosmos, é o oceano sem praia. Então se não tivesse a água oculta e o sol oculto, a própria realidade não existiria. Então, hoje, se a gente então esclarecer então, o que é água comprovou aí oculta, que o teu tio estava certo. Não, então, mas ele jamais não, pensou lógico que do jeito que nós estamos pensando, ele pensou claro. logicamente no sentido do que ele estava vendo. Intuitivamente tem correlação, porque se isso é verdade aqui em cima, é no meio e é embaixo também. Então vamos lá. Né? Ou aqui continuar. embaixo, no meio e em cima também. Bom, então primeiro vamos conversar sobre o conceito de substância. O que é a substância? Então, nós vamos ter que falar hoje sobre cosmogênese, né, para chegar e ver em que momento que surge o sol oculto, em que momento que surge os sóis centrais, que não é um só, é não mais é um sol, são sóis centrais. São 7. 7 sóis. E são 49 universos. Quando a gente fala de sol, o sol é sol mesmo, um astro de luz, é isso ou não? Não. Não? Não. Então tá, vamos esclarecer isso então. Sim, mas vamos tá, por partes. Em parte. Tá. Então, o sol se manifesta assim como a gente tem corpo, alma e espírito, e qualquer Diane, Dian-Chuan, qualquer planetário, qualquer elemental, Sura, Asura, Agnisvata, Barishad, interessa quem seja, ele tem corpo físico, tem vital, tem astral, tem alma. Então, inclusive, os sóis, eles obedecem essa descida da formação do espírito na matéria, né? E então tem o físico. Tem o sol físico e tem mais 6 sóis. Mas assim, já vão chegar lá. Tá. Assim, tem o físico, já vão chegar lá. Tá bom. Isso, pode falar. Então, assim, então primeiro, nós temos que chegar no momento em que existe a criação da matéria. Então, assim, não existe o universo não está formado ainda, e aí, em determinado momento, é feita uma polarização, uma dissociação do que seria o conceito de espírito, não espírito enquanto vivente, mas enquanto pré-existência, enquanto consciência e matéria. Então, esse momento é que acontece a polarização
E a matéria em si, ela tende a acontecer. O universo, ele tenderia a acontecer. A existência e a transformação da vida, energia em vida, consciência, ela inicia o seu ciclo. Porque no cosmos, no processo da lei, tudo é finito, inclusive a existência do próprio universo. Não existe universo infinito. Tudo isso acontece naquilo que a gente conceitua de dia de Brahma e noite de Brahma, né? Brahma, a divindade hindu, que é um nome que se dá para a própria divindade. A divindade que antecede a presença da própria divindade, que não é Deus, seria o absoluto, né? o inefável. Então, no momento em que isso se manifesta, então eu tenho o conceito de substância. Quando se manifesta, então é aquela simbologia do círculo sozinho, depois o círculo com um ponto no meio, Sim. depois o círculo com um traço no meio, e depois o círculo com uma cruz no meio. Então são as três graduações, as três descidas do que se chama de logos, até chegar na multiplicidade e nos gestores do processo evolucional. Você me permitiria um esclarecimento, solicitar um esclarecimento? Pois não? Você falou me chamou a atenção isso, talvez tenha chamado o telespectador também. Antes da criação do universo? Sim. Como antes da criação do universo? O universo, a gente tem como ideia de que tudo se iniciou, pelo menos pela ciência, né? Bum, deu um Big Bang e tudo aí, aconteceu o universo. Ou então, existia alguma coisa para dar o Big Bang. Então, como é que você falou o pré-universo? O que é isso? O que existia antes do universo? É porque assim, você imagine que eu tenho 7 coisas evoluindo no universo. Essas 7, elas derivam de um oitavo e vão para um oitavo. Então é como se existisse em determinado momento a coisa em si, que aquilo que assim, é que quando a gente vai falar da divindade ou Deus, que nome se queira dar, dependendo da religião, a gente considera já um Deus manifesto, antropomorfizado Sim. ou não, ele já em atividade. Quando ele está em atividade, já é o próprio não manifestado, né, que se lançou na matéria dividida. Então ele já está em atividade. Só que num período em que cessa a evolução, o período de evolução, cessa um ciclo do universo, a ideia que origina o universo, ela ainda existe. É o que se chama de noite de Brahma. Nesse período, o próprio universo não existe. Existe o quê? Ele, Ein Sof, Sat, o que não tem nome, né? O que existe em si, o que não está evoluindo, o que não está dissociado, o que não está polarizado. Nesse momento não existe nem o conceito de pai e mãe cósmico. Ele é. E vai voltar a ser, então? Quando termina essa maturação, esse processo em si, não é? Aí então inicia o processo de dissociação, polarização e dissociação no sentido de capilarizar, né? Aí então se lança um primeiro impulso para criar a matéria, né? E aí essa matéria criada, ela se divide em duas partes, e aí essa primeira divisão são 7 átomos de vida física e 7 átomos de vida e energia, consciência e energia, e a partir dali então inicia todo o processo que desenvolve o que a gente chama de universos, que não é um universo só. Perfeito. É complexo, mas já é um entendimento. Não, é só abstrair, é só você imaginar e ver o que existe enquanto nem o espírito existe, enquanto nem a própria divindade existe. É o que antecede a própria existência da matéria. E se não existe matéria, não existe espírito, porque o espírito evolui na matéria e a matéria evolui no espírito, os dois juntos. Tanto é que quando acontece a primeira divisão da manifestação da matéria, então eles se separam no início de um Manvantara, né, o Manvantara, se quiserem, e só se encontram no final. Então, a vida, energia e vida consciência interagem, né, e se encontram novamente no final e inicia um novo período de noite de Brahma para que seja... Então isso já aconteceu algumas vezes e vai acontecer outras. Sem dúvida. É o que eles chamam da expansão e retração do universo, em outra linguagem. Não, porque daí isso antecede isso, porque quando tem antecede expansão... isso, tá? Não, porque o universo já é, né? Quando a gente fala expansão e tudo isso aqui, ele já existe, né? E porque não existe um só, tá. né? Não existe um universo só. Então isso antecede. Então nesse momento é criada a matéria. Primeiro que é criada a matéria, então começa o processo que a gente conceitou como evolução. Então a divindade, ela se lança, se reparte em 2, que é
o círculo com um traço no meio, que é a divisão, né? E aí depois, então, a partir daí cria o conceito que a gente chama dos 7 autogerados, que é a partir de onde começa a evolução em escala setenária no universo. E aí vem desde os 7 autogerados, que é a primeira escala, né, na produção cósmica que gera os chamados sóis centrais. Sim. Os 7 primeiros, a gente vai explicar já em seguida. Isso aí vem vindo até, né, o conceito de evolução a nível subatômica, que seria o final do processo daí para voltar. Por que essas informações seriam importantes para o ser humano? Porque, primeiro, você tem noção que tudo o que acontece no universo invisível, tudo que acontece no plano divino, acontece em paralelo em você, primeira coisa. Segundo, a evolução, ela acontece ao mesmo tempo em cima, no meio e embaixo. Então, ou você vai junto ou não acontece nada. Segunda coisa. Entendi. E o terceiro, que é muito importante, ele dá para o ser humano, dá para cada um de nós a noção do tamanho do processo no qual nós estamos desenvolvidos e quem nós realmente somos. Que essa é a justificativa para a gente falar desse assunto. É dar a noção para cada um de quem nós somos, na verdade. São ferramentas importantes, então, que nós estamos falando, para que as pessoas se autoconheçam e entendam o processo que nós estamos vivendo. Sim, porque acaba esse conceito de se julgar inferiorizado ou achar que a vida se resume a você viver 70, 80, 100 anos solares e que não veio de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. Se você não tiver esse conceito de entender aonde que você está inserido nessa coisa cósmica, a vida em si, ela carece absolutamente de sentido. Não teria sentido você nascer, ser engendrado, viver 70, 80, 100, 150 anos e morrer e pronto. Acabou, exatamente. Não tem nexo. Não tem sentido. E assim, ó, se há uma coisa que existe na criação cósmica, se há uma coisa que existe no processo, né, de engendramento, se é uma coisa que existe na mecânica cósmica, na mecânica da lei, é a lógica. Sabe? Não tem um átomo se movendo que não esteja enquadrado em um plano consciente evolucional. O que acontece aqui daí, no caso do ser humano, por conta do que aconteceu na cadeia anterior, onde se criou o conceito do não, então foi dado antecipadamente para o ser humano, que é a humanidade viva, o que a gente conceitou de livre-arbítrio, antecipadamente, e por conta dos desvios que aconteceu na Atlântida e na cadeia lunar, então hoje a humanidade não entende muito bem o que está acontecendo, por quê? Porque eu olho para o céu e não vejo nada. É verdade. Né? Eu durmo e não sei o que acontece. Isto, e a pessoa assim se sente desamparada. Eu não consigo controlar nem a mente concreta e vivo jogado no astral, que é uma coisa da terceira cadeia. É bem isso. Então está tudo virado de cabeça para baixo e por conta disso nós esquecemos completamente quem somos. Ninguém mais tem um documento para dizer assim, ó, você é Deus, você veio da divindade, você é a divindade e você vai voltar para a divindade. E todas as hierarquias visíveis e invisíveis, o cosmos depende do quê? Que você evolua. Né? Porque os olhos do universo estão voltados para cá nesse momento. Entende? Então, esse é o processo máximo de iniciação, é você se dar conta de quem você é. Por isso que se diz, o que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo. Ou exatamente foi o que coloquei, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, e com relação aos sóis, tem um ditado, né? um dito esotérico que fala assim, se alguém te disser que viu o sol, ria. Sorria, porque não é verdade. Né? Porque o sol, né, no momento atual, a humanidade não é dado ver. Opa, o que é isso? Já vamos comentar. Tá. Então, assim, quem vê o sol? O Avatara, o Manu, né? Então, a divindade antropomorfizada agindo na face da Terra, ele contempla o sol. Né? O sol real, o sol... O que é o sol? Já vamos chegar lá. Então, tá. Então, houve a manifestação da matéria. Tá? Então, o universo ele vai começar a ser engendrado. No período anterior, antes do universo deixar de existir, então encerrou-se o que a gente chama de dia de Brahma, né? Que é um período de evolução cósmico. Todo o resultado dessa evolução, das mônadas, das hierarquias, tudo isso se concentra e fica potencial, esperando um novo período de atividade. É um descanso, é como se fosse uma noite de sono. Você aprendeu hoje, vai dormir para repor energia e amanhã você vai continuar. Quando vai iniciar esse novo processo de criação cósmica,
Então, criar os globos, cadeias, sistemas planetários, sistemas solares e todas as hierarquias dos Dian-Xuans até os elementais e unidades de Jiva, todos esses daqui. Então, todo o investimento anterior, todo o conhecimento anterior, toda a evolução anterior, ele tem que ser passado para isso que está acontecendo agora. Então, a primeira coisa que é criada quando se inicia um universo é o que se conceitua, que se chama de Sol oculto. O que é o Sol oculto? Ele é uma conexão, ele é como se fosse um buraco entre o existente e o não existente. Interessante, o Sol oculto é um buraco entre o inexistente e o não existente. Entre o manifestado e o não manifestado. É da onde... Veja e qual é a importância dele, do Sol oculto? Veja só, é assim, então assim, vamos supor que eu sou o não manifestado. Na minha frente eu tenho uma janela de contato. Esse é o Sol oculto. De mim para o que está manifestado, e o que está manifestado sou eu evoluindo na matéria, obrigatoriamente eu tenho que vitalizar esse que está manifestado todos os dias, ou ele deixa de existir. Tá. O Sol oculto é o próprio local de onde sai a vitalidade do universo dentro do conceito da instantaneidade. Então, assim, ó, o tempo inteiro... Você está falando de universo, não está falando de sistema planetário nem coisa nenhuma. Toda a matéria, o Sol, tanto é que o Sol oculto é um só. O Sol, tá, isso é bom esclarecer, você falou de outros 7 e agora lá tá. Mas aí já é... Sol oculto é um só. Um só. Então, quantos universos existem, quantos sistemas de evolução existem simultaneamente? 7 ou não? 49. 7 vezes 7, 49. São 49 sistemas de evolução simultâneos. Então aí vem aquela pergunta, mas então existe vida em outros sistemas de evolução? Lógico que sim. Existe. Só que em outros níveis. Já vamos conversar a respeito também. Então eu tenho 49 sistemas de evolução, 49 universos paralelos, se a gente quiser, coexistindo simultaneamente. Só que eu tenho um único Sol oculto. E uma coisa que é muito interessante, sim, que o Sol oculto ele é tão real e tão prático, que assim, ele emana consciência e vitalidade, ele emana Forrati Kundalini, ele emana pai e mãe, ele emana a polaridade dioturnamente, atomicamente, subatomicamente, para manter... Não manifestado para o manifestado. Para manter a própria matéria existindo. Se o Sol oculto parasse por um segundo, o universo simplesmente cessaria de existir. Mas eu ainda não entendi o que ele é. O que ele é o Sol oculto? Eu já vi que é um... O que ele é? Não, ele não é uma coisa em si, ele é uma passagem entre o manifestado e o não manifestado. E por exemplo, assim, do Sol oculto, então, emana... Mas é uma passagem real, física, vamos chamar, energeticamente ela existe, essa coisa. Existe fisicamente, claro que sim, porque a gente está falando exatamente do contato entre o manifestado e o não manifestado, entre o físico e o não físico. Tá. Esse é o Sol oculto. A partir dali emana o quê? A própria vida universal. Do Sol oculto, então, emana Forrati Kundalini, isso se projeta através do Sol central, vai para os vários sistemas, se projeta nos sóis que se chamam Isis, que são os sóis do astral cósmico, que depois dos Isis, eles emanam para o Sol físico, e do Sol físico vem até onde a gente consegue ver. E a coisa assim, que é interessantíssima, olha só, isso já vou explicar em partes, que é assim, ó, a cada 11 anos, então assim, o Sol oculto é como se ele fosse o coração e o pulmão da própria manifestação, né? Só que o ato de respirar e o processo de sístole e diástole, que é o espreme, bomba o sangue volta, bomba o sangue volta, isso aqui, o ciclo de um batimento cardíaco do Sol oculto são 11 anos, né? Então, ele pulsa, né? E aí projeta para todo o universo manifestado, né? Consciência e energia, Forrati Kundalini. E isso vem e vitaliza quem? Eu, você, a planta, o animal, o Dhyani, o Dharani, o Buda, o Avatar, não interessa quem está existindo, ele recebe aquele influxo, né, do Sol oculto. Isso então daí vem do Sol oculto, desce pelo Sol astral cósmico, desce pelo Sol físico, vem para a humanidade, para todos os seres existentes, através do que a gente chama de prana solar. O prana solar nada mais é do que o pulso vital do Sol oculto, né? Já vamos falar o que é o prana. E aí isso, como num processo orgânico, então vem o sangue legal e volta o sangue venoso com as impurezas.
E esse processo daí, quando ele volta, né, passa por todo o universo manifestado e volta, então no caminho de volta, ele volta primeiro pelo Sol físico, depois sobe para o Sol astral cósmico, depois vai para o Sol central e depois vai para o Sol oculto. Como é que a gente vê isso no Sol visível, no Sol físico? As manchas solares. A mancha solar é a impureza retirada do entorno e levada de volta para o Sol oculto para ser vitalizado. Quanto tempo, então, entre cada batimento do Sol oculto? 11 anos. Tá, agora peraí. O Sol oculto é um só. Aí ele se manifesta, a cada 11 anos ele pulsa, tudo isso aqui, tem mais 7 sóis. Aí você falou do nosso Sol aqui, mas só que o universo tem N sóis. Sim. Então, acho que deve ter ficado sem entendimento. Não, mas agora vamos explicar. Ah, sim, porque... Não, o que eu estava explicando, eu cheguei até embaixo só para mostrar como é que é o processo. Você veio do universo e você já veio para o nosso Sol. E faltou aqui... Não, mas só para citar a questão das manchas solares, né, que então é o processo de distribuição de sangue arterial e sangue venoso. Então, esse processo de assim, vem a vitalidade e a consciência cósmica do Sol oculto, isso ele abrange, ele toca cada átomo manifestado no universo, sabe, vitaliza e leva de volta o que tem que ser trabalhado. Esse ir e vir, 11 anos cada batimento, e visivelmente hoje, por conta das limitações humanas, se vê através das manchas solares. Por isso, poder-se-ia dizer que é por isso que a cada 11 anos, vamos dizer, nós temos uma atividade solar intensa, que ela dura, essas coisas, É porque quando a coisa humana... Acontece em todos os sóis do universo, então, o mesmo processo. Acontece em todos os sistemas planetários. Tá. Todos os sistemas planetários acontece a mesma coisa. Perfeito. Tá? Aí, então, ele pega a questão da existência humana em todas as hierarquias, né, e traz de volta para vitalizar e manda vida, né, energia e consciência. Bom, então, Sol oculto se manifesta e aí então deriva esse engendramento. A partir do que é dado pelo Sol oculto, então, para começar a existir os universos, então se criam o que a gente chama de 49 universos ou 49 sistemas de evolução. Esses 49 sistemas de evolução se concentram em 7 sistemas, cada um desses sistemas em torno de um Sol central. Então, quantos sóis central a gente tem? 7. 7. Não é um, são 7. 7 sóis centrais. Exatamente. Esses já são físicos ou não? É que assim... ou eles são... Se você considerar o conceito de físico como existente, são físicos. Só que seria o equivalente a Bud. Então, a gente tem o quê? Físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Bud e Atman. Quais são... Atman, o Sol oculto, né? Bud e o Sol central. Qual é a função desses 7 sóis centrais, então? Assim... O oculto é o não manifestado por manifestado. E o dos sóis centrais? O Sol central é pegar e espargir que o Sol, ele só se comunica... Assim, quando você tem o Sol oculto e o Sol central, é como se fosse corpo, alma, espírito, astral. Então, assim, certo. Entende? Então, do Sol físico até o Sol oculto é uma cadeia de relacionamento. Tá. Entende? Então, ele vem se espargindo, ele vem se multiplicando através desses nós. São nós. Sim, tá. Então, do Sol físico que a gente vê, que é um conglomerado eletromagnético, não é uma estrela, né? Então, dele até o Sol oculto, são nós que ele serve para distribuir. É como se fosse retransmissora de um sinal de rádio, né? Ele retransmite. Sim. Tá. Bom, então aí eu tenho 7 sóis centrais, e em torno deles, então, eu tenho 7 sistemas planetários, né? Cada um Sol central, por sua vez, vai ter 7 sistemas solares em volta dele. Então veja só como é que é o sistema solar como a gente conhece. Ainda não. Não. O nosso sistema solar não é sistema solar, é sistema planetário. Ah, sim, tá. É diferente. Tá bem, tá 4 camadas aqui embaixo. Nossa Senhora. Temos um tempinho. Então, assim, eu tenho lá o sistema solar, né? Então, cada sistema solar, ele tem em volta de si 7 sistemas evolucionais, 7 sistemas solares. Cada um desses sistemas solar, né, que está em volta do Sol central, aí sim, ele se projeta em 7 sistemas planetários e cada um desses 7 sistemas planetários vai orbitar em torno daí o que a gente chama de Ísis, que é o Sol astral cósmico. Então eu tenho o Sol oculto, o Sol central, o Sol astral cósmico, que seria o equivalente ao astral do nosso Sol físico, não? Mais ou menos. Parecido, mas uma escala um pouco mais acima. Então eu tenho o Sol astral cósmico.
Aí, em torno dele, eu tenho 7 sistemas planetários para evoluir daí. Aí, esse Sol, o astral cósmico, é que daí, então, dentro de cada um sistema planetário, eu vou ter 7, aí sim, 7 planetas no conceito que a gente tem. Cada planeta daí é dividido em 7 rondas, cada ronda em 7 globos, cada globo em 7 raça-mãe, cada raça em 7 sub-raça e cada sub-raça em 7 ramo racial. Chegou na nossa realidade. Aí, cada um isso que a gente chama de Isis, que é o Sol astral cósmico, ele se projeta, então sim, no que a gente vê e acha que é o Sol físico. O Sol físico Por que a gente vê, acha? O que você acha? Por que você falou Porque a gente pensa que todo o calor, toda a vida que nós recebemos emana do Sol que a gente vê. E que o Sol que a gente vê é uma estrela, né? E que tudo gira em torno dele. Não, o Sol que a gente vê é um conglomerado eletromagnético que tem por função distribuir o prana solar que ele recebe do Sol astral cósmico, que por sua vez recebe do Sol central, que por sua vez recebe do Sol oculto. A divindade se manifestando na multiplicidade. Por que, voltando para o começo aqui, só para pegar o... Por que, se alguém disser que viu o Sol, ele é mentiroso? Como é que é? Porque o Sol verdadeiro, o Sol oculto, primeiro, não é dado a ninguém ver. O Sol tá. Você se refere então ao Sol oculto. Sim, o Sol central, aí sim os mestres veem os 7 sóis, né, qualquer um deles, por causa do sistema planetário, até porque quando emana de um sistema planetário para vir para o degrau seguinte de evolução, então são criados 7 Dians Chuans, que são os regentes planetários. Mestres que você disse são avataras, né? Mestre, é esse aspecto? Nós já falamos sobre mestres aqui no programa. Depende do grau do avatar, porque tem avatar que vem para fazer só um determinado trabalho, é um avatar momentâneo ou temporário, e ele é focado naquilo, porque tem que ver assim, que as hierarquias arrúpicas, ou quando ela é uma hierarquia, a rúpica é de sem forma, rupa é forma, a rúpica sem forma. Sim. Então a hierarquia rúpica, ela não geometriza, então ela não tem como planejar um trabalho, ela não tem consciência do trabalho, ela não tem consciência do entorno, não tem consciência de grupo, não tem consciência de nada, da mesma forma como é elemental, só que em escala diferente, né? Entendido. Então, da mesma forma como então o Sol, o influxo do Sol, ele vem e se projeta até chegar em ronda, raça, sub-raça, planeta, essas coisas assim, também aí a questão da consciência, ela se projeta. Então você vem desde do planetário da ronda, que então quando eu tenho no sistema planetário, eu tenho responsável por cada evolução, cada ronda planetária, né? Então eu tenho Adbel, Anubel, Alusbel, nós falamos no programa anterior, né? Sim, são planetários. Os 7, né? Arabel, Akbel e Satyabel. Então, cada um deles é o quê? É uma expressão do próprio não manifestado, da mesma forma como o Sol é uma expressão do Sol oculto, que ele é a própria manifestação do não manifestado. Da mesma forma também, chegamos na humanidade hoje, nós, né? Como é que a gente se contextua nesse processo? Eu tenho o quê? Eu tenho, então... Quando a divindade ela se divide em 4 partes para depois começar a agir, são 7, né? 3 ocultos e 4 manifestados, da mesma forma que o ser humano tem físico, vital, astral e mente concreta, como o quaternário inferior, e a Timão Buddha e Manas com o princípio superior, que é a divindade invisível. O processo no cosmos é a mesma coisa, eu tenho 3 não manifestados, que a gente podia chamar aqui de Akbel, Ashim, Beloi, não é? E aí depois, então, eles se manifestam. De novo, como é que é? Akbel. Um princípio não manifestado. Akbel. Akbel nós já conhecemos o nome. Esse nome. Akbel, Ashim. Ashim, o que? Como é que se escreve o Ashim? A-S-H-I-M. M. Ashim. A-S-H-I-M. Anota aí para pesquisar. Beloi, B-E-L-O-I. Beloi. Beloi. Isso. Tá. Então, isso é o não manifestado, a tríade superior. Aí se vem e se manifesta, que seria o quaternário, nos 4 Maharajas, né? Dhritarashtra, Vaisvarana, Virudaka e Virupaksha, nome dos 4 Maharajas, tá? Os grandes reis. Então, eles são o quê? São os regentes planetários. Aí os Maharajas, o Maharaja, quando ele desce, da mesma forma assim, sempre tem que descer para a multiplicidade. Aí o Maharaja vem e se projeta como os senhores da evolução, Manu, Yama, Karuna e Astaroth.
Manu ligado à humanidade Jiva, que somos nós, Yama ligada à humanidade que nos antecedeu, que foram os Pitris Barishadis, Karuna ligada à humanidade que antecedeu os Barishadis, que foram os Agnisvatas, e Astaroth ligado à hierarquia dos Suras, que antecederam os Agnisvatas. Aí, descendo mais ainda, então tem o Maharaja, os 4 senhores de evolução, né? Eu tenho daí o quê? Os Kumaras, né? Aí então eu tenho Jananda Kumara, Sanat Kumara, Sanat Sujat Kumara, Satya Kumara e o 5º Kumara em formação, né? Que é Ardhanarisha Kumara. Aí o Kumara, ele vem, só para ver, estou falando assim, para descer até para ver como a gente faz, a gente é parte disso, não tem como fugir. Tá. Então veja que eu estou chegando desde no manifestado dos sóis, chegando no Kumara, o Kumara ele vai se dividir para trabalhar em Makaras e Asuras, né? E a hierarquias anteriores que eu falei, então, tem o Sura, o Agnisvata, o Barishad e o Jiva. Jiva é a humanidade humana, somos nós. Em evolução, da mesma forma que qualquer uma. Tanto é assim, que hoje o que a gente considera como nossos superiores hierárquicos são os Barishads, ou os superiores deles que são os Agnisvatas. Na próxima cadeia evolucional, quando mudar, acabar o ciclo Terra e for para a próxima cadeia evolucional, né, nós vamos ser, né, o equivalente aos Barishads para a próxima humanidade. No final desses processos, todo o trabalho evolucional que a gente faz nos leva a um ponto em que nossa consciência, o conjunto da consciência que evolui nesse período, ele é o que seria o próprio conceito do Sol. Então, não tem como qualquer um de nós ficar fora do processo evolucional, porque obrigatoriamente nós vamos fazer parte de um resultado. Cedo ou tarde. Cada um dentro do seu processo, cada um na sua demora de alcançar. Sem a menor dúvida. A mesma coisa. O que pode acontecer é no final de um ciclo, aí aqueles que não alcançaram o adequado nível evolucional para fazer parte do seguinte, ele volta a integrar o reino de uma cadeia anterior. Né? Mas de qualquer maneira vai chegar no final do processo, vai chegar Você foi falando assim e eu pude perceber que parece que tudo que você falou está dentro de uma certa geometria. Uns chamam de geometria sagrada. Escala setenária, perfeito, eu já vi que tudo tem o seu número. Poderíamos dizer que, chegando no plano físico, vamos para o plano físico. Você falou, nós temos um Sol, né, que é o nosso Sol que a gente vê aqui, o Sol que esquenta, e nós temos para cada sistema solar, tem o mesmo número de planetas ou não? Sim, sempre a escala de 7. Sempre a escala de 7. Então nós teríamos que ter 7 planetas aqui? Mas nós temos. Não tínhamos... Platão, então, realmente não era um planeta? O que tem de errado dentro do nosso sistema? Ou não tem errado? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado? O que eles dizem que hoje é o cinturão de asteroides e que teria existido um planeta chamado Marduk, essas coisas assim, que explodiu e que virou o cinturão de asteroides? Não, isso é o pessoal que viajou no astral e aí criou uns negócios aí, assim, inventou umas histórias. Você já ouviu falar sobre Zacarias Sitchin? As teorias dele, o que você acha? Não procede. Não procedem. Não procede. Até para você falou na questão do nome do Sol, né? O nome do Sol oculto é Surya. Surya. É, S-U-R-Y-A. Entende? Não tem nada a ver. Aí, assim, ó, então, para você ver que daí todo esse processo evolucional, ele vem e mostra o ser humano como intimamente ligado. Tanto é que, assim, tudo que acontece do ponto de vista invisível se projeta no ser humano. De que maneira? Nos chakras. Claro, são 7 também. São 7, cada um ligado com... 7 principais, né? Porque nós temos os outros... são 7 principais, assim como tem no Cosmos também, né? E eu tenho um oitavo, que é a oitava coisa, que é Vibhuti, não é? Da mesma forma, daí o que está em cima se projeta na Terra. Gostei, você puxou também. Você tem falado muito o de cima se manifestando embaixo. Sim. Certo? Uhum. E a gente tem falado muito do de baixo. O de baixo, que é o mundo subterrâneo, né? Sim, você vai entrar nele? Sim, falar agora. Porque eu só vejo a citação de cima para baixo. Eu quero saber a manifestação de baixo para cima. Que é uma coisa muito interessante, que assim, no processo de evolução que a gente está agora, então cada planeta, ele evolui de acordo com a ronda em que ele está, né? Com o globo em que ele está.
Então, no caso da Terra, porque como a gente está numa inflexão de estar na quarta ronda, do quarto globo, do quarto sistema evolucional, na parte mais densa da manifestação da divindade, então tudo que existe de invisível, de arrúpico, de sem forma, ele se manifesta fisicamente no corpo do planeta e no ser humano. Sim. Então, se você pegar hoje a organização da Agartha, Duat, Badag e Shambhala, ela é o exato espelho do que acontece nessa escala que a gente falou do Sol oculto. Tanto é que, veja como é interessante, antes que você faça a pergunta. Tá. Então, eu tenho, por exemplo, os sistemas geográficos em número de 7 sempre com o oitavo no meio, né? 100% de ligação com cada planeta do sistema, com cada Ísis, com cada Sol central, com cada Maharaja, todos eles, né? Na medida em que eu desço, eu chego na Agartha. A Agartha, ela é a própria manifestação no plano físico da organização dos 7 sistemas dos sóis centrais, e sempre com uma oitava coisa. A oitava coisa é o Sol oculto. Na Terra, a oitava coisa é Shambhala. Tá, entendido. Entendeu? Tá. Sempre assim. Que é um mundo escuro de tanta luz, inclusive. Que é a luz sol absoluta, que é a ausência sol. Então é isso que eu ia falar, então fizemos um caminho, é que assim, e a Agartha sendo no interior da Terra, e ela sendo 24 horas de luz, como que a luz chega nela? Da mesma forma como a gente recebe a luz através desse conglomerado eletromagnético que a gente chama de Sol físico, não, é que daí tem uma manifestação da oitava coisa, que é o chamado olho de Dhruva. Já ouviu falar do olho de Dhruva? Olho de Dhruva. O olho de Dhruva é o próprio Sol oculto se projetando nos 7 sóis dos 7 sistemas principais, se manifestando fisicamente no nosso universo e iluminando com o influxo divino direto a Agartha, sem passar por essa cadeia de polarização, né? De multiplicidade. E aí então o olho de Dhruva se manifesta em uma estrela, e essa estrela ilumina a Agartha, e por isso que a Agartha é aquela cor assim, um azul clarinho, assim, uma névoa assim clarinha. Isso te contaram, né? Me contaram. Ah, tá. E aí... Gostou, né? Gostei. Tá. E aí então, porque a Terra ela tá nessa posição, né? E ela tem abertura nos polos, obviamente, né? E aí está alinhada com uma certa estrela, e essa estrela é no nosso universo o próprio olho de Dhruva, né? É a própria expansão. Essa estrela tem nome? Tem nome, é estrela polar. É estrela polar. Tá. Exatamente. Então, esse é. Por isso que se fala assim, eu tenho o Sol nos escritos, né? Esotérico, então que eu tenho o Sol físico, eu tenho o Sol astral cósmico, eu tenho o Sol central, eu tenho o Sol oculto e eu tenho o Sol polar. Né? O Sol polar é o olho de Dhruva, né? Interessante, o olho de Dhruva. Vamos todo mundo pesquisar hoje aí. É um termo mais ou menos conhecido, só que não se sabia, nunca se havia falado o que era o olho de Dhruva. Né? É a estrela polar, porque daí a luz da estrela polar é que dá as 24 horas de luz para a Agartha. Né? E obviamente, como dá as 24 horas de luz, e aí tem aquele tubo que passa assim, aqui eu tenho a Terra, né? Aí aqui eu tenho a Lua, aí aqui eu tenho o Sol, os dois, os dois. E aí aqui no meio eu tenho o que seria um tubo que tem um nome, né? Tem um nome. Eu gosto dessas é desnecessário. É desnecessário. Então, tem nome, e por ali então entra a luz da estrela polar, iluminando a Agartha e dando um influxo divino à Agartha. E aí na Agartha, veja como é interessante. Lembra que a Agartha, então, são 7 cidades, cada cidade é dividida em 8 cantões, né? E sistema templário. Então, veja que a Agartha, ela reflete exatamente toda a organização cósmica até chegar na Terra. Né? Porque eu tenho os 7 sistemas, cada sistema com 7 em volta, eu tenho a oitava coisa na Agartha, e eu tenho a oitava coisa da oitava coisa, que é a própria Shambhala. Em Shambhala eu tenho o próprio Melquisedeque, né? Que é o planetário da Ronda. Né? Então, tudo isso se reflete... Rei do mundo. O rei do mundo, né? Akbel, né? Da tríade Akbel, Ashim, Beloi, Baal-Bei, né? Então, tudo isso eu tenho fisicamente, né? Coexistindo com a humanidade, conosco. Então, como que nós podemos, por um segundo sequer, achar que nós somos inferiores
ou que a gente não está inserido no contexto, ou que a vida não faz sentido. Faz sentido. O que nós precisamos é o seguinte, tendo consciência de quem nós somos, adquirir o direito de olhar para o céu e ver a própria matéria em si. Por assim, hoje a gente olha para o céu e vê vazio entre estrelas, por incompetência nossa, porque entre estrelas ou entre átomos existe uma substância, que é uma substância transparente, que é a chamada vida transparente, que é através da onde flui toda a vitalidade que anima o cosmos. Nós não vemos porque não queremos. E aí então, quando o Sol oculto emana para os sóis centrais, que emana para o Sol astral cósmico, que daí emana para o Sol físico e chega na gente o prana, quando eu respiro o oxigênio, que é o que mantém vivo, eu estou respirando o prana, e veja que o prana, ele é a emanação direta do próprio Sol oculto, é o influxo de consciência e vitalidade da própria divindade não manifestada. Eu respiro todos os dias, a cada segundo, e não me dou conta disso e rejeito isso. Deve estar na cabeça do público telespectador a perguntinha que eu acho que eu já te fiz, mas não custa nada repetir. É possível viver de luz? Não. Ou viver de prana? Não. Não, né? Nós já repetimos isso. Não nos compete no momento. Senão a gente não teria nem canal escritor, acredito, né? Não, e também assim, tem um dito, uma história não sei se é de Buda com Krishna, de Krishna com Arjuna, ou do discípulo com o mestre, que ele fala assim, mestre, veja o que eu consegui. Aí depois de 10 anos de meditação, daí o mestre acompanha o discípulo, está na beira do lago, e o discípulo fala assim, olhe, o discípulo anda por cima d'água. Aí quando ele volta, aí o mestre fala para ele assim, quanto tempo demorou para fazer isso? 10 anos. Aí o mestre fala, você podia ter construído uma canoa em 10 dias e usado o resto do tempo para ser quem você tem que ser. Claro. Entende? Então isso você querer, vou viver de luz. Viver de luz para quê? Sim, é uma bela pergunta. Para quê? Para nada. Não vai te dar longevidade, não vai te dar consciência, não vai te dar nada. Entende? Assim, eu falo assim, não, eu quero desenvolver hoje a clarividência, a clareaudiência, a telecinese, essas brincadeiras de criança, são coisas de um ciclo que já passou, quando hoje a gente tem que desenvolver a mente abstrata. Aí desenvolver a mente abstrata para quê? Porque é nossa competência, é nosso trabalho fazer isso, nos compete como quinta raça. Entende? Agora, desenvolver clarividência não nos compete porque nós já tivemos isso e deixamos de lado por ser desnecessário e por ter usado mal e só feito besteira na Atlântida e na Lemúria. Entende? Então, ter noção de onde nós estamos inseridos é essencial para quê? Para que eu cumpra o meu papel. Eu não sou o substrato do carboidrato, do não sei o que, do cocô, do cavalo, essas brincadeiras que se faz. Não, eu sou quem? Eu sou um ser humano, eu sou uma unidade em evolução da hierarquia Jiva. Sura, Agnisvata, Barishad e Jiva. Na próxima cadeia, nós vamos coordenar o destino de toda a humanidade que vier a existir. No final de um ciclo, nós vamos conscientemente fazer parte de um Dianshuan ou de um Sol. Entende? A evolução, ela depende do que a gente venha a fazer agora, e honrar a vida é ter consciência disso. Eu queria só pegar e ler aqui, eu não guardei isso, ou que você lesse, porque eu não enxergo o Lufas do que está escrito aqui, mas é onde diz aqui, grego, tem o nome dos planetas e do lado tem um número que aqui, nosso sistema planetário, veja, aqui no finalzinho. No final? Está enxergando aí também? Aqui? No 7 que você está falando? Eu não sei se no nosso sistema planetário, cadeia de Saturno? Isso, então, assim, aí o porquê que é hoje impossível que exista extraterrestre. Opa, repete. O porquê que hoje é impossível que exista extraterrestre que mantenha contato com cada um de nós no planeta Terra, independente de qual forma seja. Cada planeta que passou pelo nosso ciclo planetário no processo evolucional, a seu tempo ele cumpriu o seu papel e hoje está manifestado na Agartha. Cada cidade agartina tem a ver com um ciclo planetário. Por isso que diz assim, esse discador veio de Marte, não veio de Marte, veio de Marte. Sim, correspondência, né? Exatamente. Então aqui diz qual é a cadeia evolucional, pelo qual está passando o planeta onde nós estamos. E uma cadeia evolucional para outra, a diferença são simplesmente 49 níveis de graduação de corpo físico. Então é impossível manter contato com essas criaturas da mesma forma que eles não podem manter nem contato psíquico, nem mental, nada, nessas coisas, nada. Não, para
para um mestre, sim, com uma função. Para nós, no atual estágio, onde a gente não consegue sequer coordenar a mente concreta, impossível. Então podemos dizer aqui que canalização, essas coisas tudo, é acesso ao teu eu superior, a qualquer coisa menos extraterrestre. Não, isso é assim... Pode ser espíritos, alma zombeteira também ou não? Alma zombeteira é um termo engraçado, né? Mas assim, eu acho que até é um desrespeito chamar alma de zombeteira, mas assim, qualquer um desses negócios que se diga isso, simplesmente é o seguinte, é você ir no astral sem conhecer as regras. Como o astral, ele tem por regra básica ser plástico, ele se molda de acordo com o que você quer, pelo poder que você tem de moldar o astral e o vital e a mente concreta, então aquela massa disforme, aqueles seres que já não têm corpo físico, se projeta da maneira como você quer, mas não tem como você chegar no astral e aí encontrar um iluminado sem que seja um mestre que já tenha tido contato contigo, não existe isso. Podemos dizer uma coisa que eu tenho dito, que eu posso estar até errado, agora está aqui para você. Se você tem dito, está dito. Né? Não, senhor, eu tenho dito, mas estou vendo lá. Eu concluí, depois de muito tempo, 57 anos nesse caminho aqui, de vida, né? Que as canalizações, as manifestações, sei lá o que, terminando em ões, nada mais é do que o acesso à nossa própria essência, de um conhecimento que eu tenho e que eu desconheço, que quando eu permito que ele se manifeste, vem aquelas coisas bonitas que a gente escreve, que a gente é instrumento, mas que por causa do nosso ego a gente alude a um espírito, a um extraterrestre, a alguma entidade, essas coisas. Não, cabe um ajuste que é o seguinte, uma correção que é o seguinte, esse tipo de coisa, o conhecimento que vai vir, o conteúdo que vai vir, ele é do astral. Quem está no astral, ele sabe o que sabia, não evolui mais, certo. Independente de a qual época ele foi parar no astral. É diferente de eu ter contato com um mestre, como Blavatsky, escrevendo Doutrina Secreta, quer dizer, ela sendo quem ela era, então aí sim eu tenho acesso ao próprio lugar onde está o conhecimento, que aí já é o mundo da mente abstrata, que está muito acima do astral. Mas as pessoas podem acessar esse mundo? É nosso papel? É nosso papel acessar esse mundo. Lógico, porque é daqui que vem todo o conhecimento. Você quer ver o conhecimento, veja na mente abstrata. Mas é uma grande biblioteca sem autor nenhum. Vamos dizer, o autor, claro que tem um autor, mas está lá o conhecimento, a gente acessa aquilo lá, capta e a gente atribui alguma coisa. Não, é um pouquinho além, Grego, porque assim, é o lugar onde está o conhecimento, da onde derivou qualquer coisa escrita. Sim, mas vamos para ficar claro assim. Quando eu canalizo, entre aspas, assim, escrevo alguma coisa, eu estou acessando o quê? Astral. Astral. Sem dúvida. Mesmo que sejam coisas lindas, bonitas, isso aqui é astral. Pior ainda. Astral. Pior ainda, porque na mente abstrata é o mundo da neutralidade. De lá não vem nada lindo nem feio, de lá vem o que vem. Astral é o astral físico astral, aqui. Sim, físico, vital, o mundo astral, das almas. O mundo das emoções. Das emoções. Porque a alma é o astral. O mundo do ânima. Mas a alma ela é a mente concreta e o astral, as duas juntos, né? Os dois juntos é que formam a alma humana. Sim. E o astral é o mundo só das emoções, sem o mundo da razão. Vai ter gente brava para a gente, para chuchu. Bom, o que é, né? Antes do Jorge deixar a palavra para você, eu só quero lembrar o que nós tínhamos falado. Nós continuamos sem caracteres. Então, eu consegui hoje, por sorte, alguma coisa, o livro que foi tema de 4 assuntos nossos aqui, que é, como é que é o nome certo? É 1001 noites? Como é que é? Não, 1001 noites. Não. O Brasil... Inscrições do Brasil pré-histórico de 1500 a.C., não, de 1100 a.C. a 1500 depois de Cristo. Eu consegui em PDF, em do autor... O autor? Ludwig Schwenhagen. Tá? Ludwig Schwenhagen. Então, isso que nós falamos, mostramos uma cópia disso aqui, eu posso passar para vocês. Escrevam para vidainteligente@gmail.com, me peçam que eu encaminho para vocês os 2 PDF. De preferência um e-mail onde vocês possam receber, dá mais ou menos uns 6, 7 megas, mandando em 2 partes. É imperdível, podemos passar para vocês. Jorge, antes eu gostaria que você lesse a questão dos planetas, lembra que é relevante, é só 2 linhas, acho que dá tempo. Nosso sistema planetário, cadeias de Saturno, o que é um da 1? O Saturno está na primeiro ciclo da primeira ronda planetária. Tá, Júpiter, segundo ciclo da segunda ronda planetária, Marte, 3 da 3, para vocês entenderem, Terra, 4 da 4. A gente está na quarta ronda planetária. Por isso que falam de quarta globo. dimensão, essas coisas todas, ou não? Não, nada, quarta ronda. Não. Vênus, 7ª...
Sim, Vênus já está no final do seu ciclo já. Ele está na 7ª ronda do seu quinto globo. Do seu quinto globo, Mercúrio 6 da 6, sexto da sexta, né? E Vulcano, quem é Vulcano? Final. Quem é Vulcano? São os 7 planetas do nosso sistema solar. Quem é Vulcano? Mas que eu não conheço Vulcano. Existe. Ixi, Mariola, agora os astrônomos vão pegar a gente ali. Então tá, gostei. Tem mais aqui pra gente ler? Então isso mostra pra assim, onde está esse vulcano? Conta pra mim. Não, esse é assunto para outro dia. Tá. Então assim, se você pegar Marte, né? Sim. Então não tem como você ter contato visual físico com Marte, porque ele está uma cadeia antes que a Terra. Vênus, né, é o nosso sucessor, é o da frente. Então não tem. Os interessados. Fisicamente é impossível, porque assim, não vão estar muito que não tem tempo para detalhar, né? Já não tem tempo para detalhar, mas assim, é que cada plano se divide em 7, cada um mais 7. Então, eu tenho 49 densidades de corpo físico possível em cada ronda. Mas então é impossível coexistir. Eu acho que não podemos parar por aqui, não. Tá, podemos voltar. Podemos voltar. E vamos voltar, tá? Eu quero sua mensagem final. Eu acho que foi complexo antes de começar o programa. Podem ter certeza que foi muito mais complexo do que transcorreu. Não, é tranquilo. Não tem complexidade. Não ficou totalmente claro, é lógico que é um assunto super novo, mas ficou inteligível. Porque são muitos termos. Mediante agora uma pesquisa, a gente pode chegar mais além. E a ideia é essa, né? É aquilo que a gente falou do que é o falar, né? É fazer com que cada um fique de frente para essa realidade. Perfeito. Dali para frente, cada um segue seu caminho, não é? Jorge, então, a palavra é sua. Obrigado. Então, a intenção foi mostrar para vocês o seguinte: primeiro é que nós somos relevantes, nós somos parte de um processo e ou nós assumimos quem nós somos ou esse processo não acontece. Então, todo o universo focado no ser humano, hierarquia agiva, em evolução, com os mesmos direitos e deveres cósmicos do que qualquer um ser que hoje a gente chama como divindade. E que em a gente tendo consciência disso, né, e em não se cobrando demasiadamente e administrando de maneira correta a vida vai acontecer como ela tem que acontecer e a gente vai conseguir desenvolver de maneira correta e fazer de maneira correta o papel que nos cabe nessa grande e simples orquestra que é a existência. E por mais fantástico que tenha aparecido esse relato, nós temos que lembrar que a realidade ela é de tal forma fantástica que a gente não tem ainda na ficção científica termos para descrevê-la. Então, vamos aproveitar e viver em paz. Grande abraço, fraterno abraço e até sempre. Até sempre e até semana que vem.